Bem-vindos ao Papo for Alma, eu sou a Natasha Eu sou o Cláudio. e hoje nós vamos falar sobre os relacionamentos que a gente escolhe. Será que você escolhe o seu parceiro porque a sua alma se conecta, porque ele te completa? Ou você escolhe o seu parceiro porque o seu ego está carente? E Uau! aquele relacionamento só vem para te exaltar, reafirmar, positivar o que o seu ego gosta de saber. Eu vou falar uma coisa, tá? Relação é uma coisa que se repete durante toda a nossa vida, né? A gente começa a se relacionar ali com os pais, daqui a pouco os irmãos, e aí vem a família, até que chega aquele momento, gostei de alguém, e agora? Né? E aí vem um monte de coisa. Vem a influência que a gente recebe dos pais, Sim. o que é dito dentro de casa, o que é falado repetidamente, o que a gente sente, o que a gente aprende também. Então esse episódio vai falar um pouco disso, né? Se a gente repete padrão, se a gente rebela padrão. Já começamos a falar disso logo? Eu adoro, porque assim, ó, eu fui criado por um pai extremamente machista, que adorava ver os filhos como pegadores, né? Treinava a gente para isso, falava disso. Então, assim, boa parte do que eu tive nas minhas relações, naquelas primeiras fases, aquelas primeiras etapas, vem de influência do meu pai. Eu lembro claramente de eu estar em baladas, né, e estar em casas onde tinha um, dois andares. Eu ficava com uma embaixo, queria subir e ficar com outra, né, e depois, se eu me relacionava com alguém, queria ter uma, duas, três namoradas. E assim foi durante toda a minha vida, até que eu atraí alguém que eu encontrei numa balada, né, que deve ser o último lugar que você vai procurar alguém, porque, enfim, né, A não ser que muitas... você queira que vibre do mesmo jeito, que goste das É, mesmas coisas, que tenha os pronto, mesmos hábitos, aí vale a pena encontrar na balada que era o lugar que você gostava na época. pronto. E o que que aconteceu? Eu casei com essa pessoa e vi que ela era tudo que eu não queria. Só tem um detalhe, ela era eu na versão feminina. Era alguém que pegava todo mundo também, me traía e era traída. Então eu me encontro numa relação que eu não queria mais para mim e me vendo ali num dilema Se moral, tornou seu espelho. querendo ser alguém diferente. E aí começou a mudança, né? Porque, pô, se eu não gosto disso, eu preciso ser diferente, eu preciso ser um cara fiel, um cara que vai respeitar a parceira. Você E sentiu na pele, foi literalmente um espelho para você, você sentiu na pele o que que ela te fez sentir, tipo, basicamente você fazia elas sentirem assim, ela te fez sentir assim, e só aí você conseguiu despertar pra querer o diferente, você fala: "Não, não, 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 isso não é o que eu quero". exato. E assim, eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente está falando no Papo For Alma, porque é da relação que vem muito da energia, né? Que você faz o que você faz. Aquela energia que vem do parceiro está conectada contigo até o talo. E também não tem como você, manifestar, atrair outro parceiro se a tua vibração não permite. Entendeu? Ou seja, você estava naquela energia, naquela vibração de noitada, de sair, de beber, nessa vibração inteira, você não ia atrair, o teu campo não se abre para você atrair outra pessoa de uma vibração mais alta. A Perfeito. não ser que você decida mudar para você deixar de atrair aquele tipo de vibração, aquele tipo de pessoas e começar a atrair outras. Não, não Perfeito. existe, é através da sua mudança, da sua consciência e no meu caso, você falou que quer já começar por aí. No meu caso, eu cresci com uma crença limitante que me foi incutida pelo âmbito familiar, que eu ouvi muito: "Não, não dependa de homem, não dependa de homem, não dependa de homem, porque um dia você vai querer fazer alguma coisa e se você não tiver as suas condições, se você depender de um homem, você vai ter que ser submissa, você vai ter que". Não é a primeira vez que eu escuto isso, tá? Minhas irmãs escutavam isso da minha mãe, e eu acho que boa parte das mulheres, né? Muito mais comum. Mas aí tem pessoas que não percebem como isso pode estar reverberando na tua vida adulta. Hoje em dia, na minha já é menos, porque eu já tenho essa consciência do que aconteceu ao longo dos anos. E, gente, assim, eu sempre, por causa disso, eu sempre só me senti segura dentro do relacionamento se eu tivesse o poder econômico do casal. Ou seja, se o parceiro dependesse de mim financeiramente.
Isso por causa de coisas que eu vivi, que eu vi acontecendo. Então, assim, eu só me sentia confortável nessa posição, ou seja, assim, todos, né, as pessoas com quais eu me envolvi, até isso também no âmbito de amizade também. Eu gostava de proporcionar, porque o que que fazia? Eu mandava, eu tinha um controle. Só que eu só vim perceber isso depois, muito depois, eu fui entender: "Gente, por que que eu dentro de um relacionamento, eu não consigo me deixar ser cuidada?" Por que que sou eu que tenho que estar disputando pelo lugar do homem, pelo lugar masculino da relação? Qual é o medo que eu tenho? O que que eu tô com medo do quê, sabe? De assumir o meu lado feminino que não é vergonhoso, não tem, na verdade, eu adoro poder ser feminina, ser, sabe, o meu lado feminino dentro de um relacionamento. E isso depois eu fui aprender que tem realmente a ver com o ego, ou seja, o controle é do ego, o poder é do ego, sabe, o outro olhar para você dizer que ele precisa de você é do ego. Eu vejo assim, é algo histórico que a gente está trazendo aqui, né? Porque se a gente for olhar lá para trás, quando o homem surge o machismo, o homem estava vendo o quê? As mulheres se rebelando, elas assumindo o poder que elas tinham, a época das bruxas, né? A mulher que era muito bonita, muito atraente, que ela sabia usar as energias ali para curar as pessoas, era vista como o quê? Bruxa. Né? E o que, que os homens fizeram? Colocaram essas mulheres na fogueira. Olha como foi forte isso, né? E aí a gente vem evoluindo aí, mantendo essas práticas ancestrais. Tem muita religião que prega ainda, né, exatamente o que a gente está falando aqui, uma dominância de um sexo sobre o outro. E se a gente for olhar, isso não tem nada a ver com espiritualidade, apesar de que as religiões trazem muito Sim, forte isso, né? Então a gente entra num campo de reflexão, um campo que é muito importante que você reflita em que lado você está, até porque não é fácil abrir mão. Você que ouviu a vida inteira não. que você não deveria depender de homem, como é que você vai depender agora? Né? Assim, eu vou dizer uma coisa que gente, eu reafirmo, eu acho que todo episódio eu falo isso, você tem que querer se auto eu só consegui entender isso na minha vida, porque eu entrei no caminho do autoconhecimento. Porque eu fui atrás de um auto-amor, justamente para eu perceber como é que eu estava falhando comigo, como é que eu era capaz de me colocar em relacionamentos que me faziam mal, sabe, no geral. Claro, né, eu tô dizendo assim para trazer essa parte mais profunda. Também como um pedido de ajuda, né, um resgate, tipo assim, pra me tirar daquilo que me fazia mal. Porque senão pra você fica parecendo que é o certo, é o comum, é o normal, É, e não é essa repetição de padrão, que pra mim foi uma repetição de padrão, não é gente, eu dentro de um relacionamento eu quero ser cuidada. Sabe, eu quero poder compartilhar as contas com a pessoa com quem eu estou. Eu quero sim um dia ser levada e que seja pago para mim um jantar. Eu quero poder me sentir seguro ao ponto de poder expressar a minha feminilidade, o meu lado feminino. E eu acho que para mim, não conseguir fazer isso distorceu, desestruturou, desalinhou muito a minha energia. eu não tenho dúvida disso, né? Falando aí como a parte masculina aqui dessa conversa, eu sinto que quando você não tem esse endosso da tua parceira, fica também mais difícil, né? Porque você fica ali perdido. E eu falo do momento em que eu perco a minha mãe, e foi aquele momento que eu enfiei muito pé na jaca, né? E na relação que eu havia estabelecido com meu pai, eu assumo o lugar da minha mãe, né? Ou seja, eu caso com meu pai. E aí vou viver o lado feminino de uma relação. Quando eu vou casar, o que, que acontece? Eu passo a me relacionar com uma pessoa que era o meu pai de saia. Meu pai era médico, a minha esposa era médica. Né? Ela tinha um poder financeiro maior que o meu na época, né? E era a mesma coisa como acontecia com meu pai e a minha mãe. Né? Meu pai sempre foi o mandante da relação, aquele cara que detinha todo o poder econômico de tudo e tomava as decisões, tinha um controle de tudo, né? Então, assim, esse tema é um tema que para mim traz muito do que você está obtendo hoje, sabe?
Porque não é só você confrontar isso, mas você refletir, você perceber se aquilo é para você ou não. Quantas pessoas nesse caminhar que a gente encontrou estavam num casamento falido, decidiram ir para outra, né, situação. Muitas mulheres se separaram, muitos homens se separaram. Nesse caminhar a gente consegue ter força. Eu acho que eu vivo falando, né, que um dos maiores ganhos, um dia eu vou listar todos esses maiores ganhos, porque todos para mim são maiores ganhos, porque eu vou ver nos episódios e falei, nossa, eu falei, de novo, é um dos maiores, é um dos maiores. Mas assim, realmente, é você conseguir gerar a força que você precisa dentro de você, a força energética, o equilíbrio energético dentro de você, para que você consiga lidar com isso, para que você consiga escolher por você, se priorizar. E chega num ponto que essa parte do priorizar também muita gente não consegue, porque começa a se achar egoísta, e isso bate de frente com o ego. Ah, o ego não quer ser egoísta, E, e, e entendeu? eu acho muito forte isso que a Natasha está trazendo, porque muitas vezes o que, que vai acontecer? Na borda tá tudo bem. As pessoas podem virar para você e vai dizer assim: como assim você vai se separar? Ele te trata tão bem. E aí você vai olhar e vai dizer: puxa, realmente ele faz isso, faz aquilo. Mas só que você mudou. Para a relação continuar, a relação precisa evoluir, ou seja, o parceiro também Precisa precisa vir evoluir, com você. Porque senão você vai ficar falando só, né? E vai ter ali, enfim, a tua energia vai buscar algo diferente. É como o que a gente já falou em outros episódios. Você atrai aquilo que você é e não aquilo que você quer. Porque não é, gente, aqui aquela história da carochinha. A gente não está passando aqui por uma estrada de tijolos dourados. Mudar dói. Muitas vezes você vai se confrontar com coisa que você não quer abrir mão, que tá bom, tá gostosinho, né? Só que você tá olhando para o futuro. Tem uma fala, uma fábula, né, que conta da história da morte de uma rã. Se você pegar uma rã e colocar numa panela e botar no fogo, o que, que vai acontecer? Essa rã não vai pular. Por quê? Porque a água está morninha. E aquela água vai continuar esquentando e ela vai se adaptar. Né? Ela vai dizer, ai, que começou a esquentar, que gostoso, essa água está ficando cada vez mais gostosa. Só que em determinado momento a água entra em ebulição e a rã morre. Por que, que isso aconteceu? Porque ela não sentiu, né, o que estava acontecendo no corpo dela. Estava esquentando demais. E assim somos nós. Ai, obrigada, né, Cláudio? Gente, ó, ele é ótimo, ele vai falando essas coisas, porque ele sabe que eu tenho alguma coisa para falar sobre isso, entendeu? A cara dele. Por Pois favor. é, obrigada. Bom, essa história da rã, podemos dizer que a história da Natasha, eu gosto de trazer a metáfora de que o meu elástico ele é tão maleável que eu só consigo mudar, agir. Gente, eu já tô mudando isso. Quando ele tá quase estourando, ou quando ele tá já assim, esticado no máximo, máximo, máximo. Ou seja, o meu corpo materializa tudo isso. Em formas de doença, um dia eu conto pra vocês, em forma de dores que quando tá acontecendo, o meu corpo é o primeiro a me avisar: "Olha, presta atenção, você tem que fazer isso, isso". E se eu não tomo essa decisão, eu tenho que aprender a viver com a dor, porque a dor não vai embora, o incômodo não vai embora até eu começar a agir. Ou seja, eu me deixo ir ao extremo, porque eu acho que eu sempre aguento sofrer um pouquinho mais. Olha que coisa horrível, gente, para dizer para você mesmo. E aconteceu tanto que eu estava falando, eu tive um aneurisma cerebral por causa de eu ter deixado esse elástico esticar, uma dor na ciática, um ataque na ciática horrível que me acompanha até hoje, e eu já hoje consigo mapear quando ela vem mais forte, quando ela desaparece, eu sei que é extremamente emocional. Ou seja, gente, o que a gente traz aqui nesse capítulo é o quanto você está disposto a não enxergar que esse relacionamento que possivelmente você está é tóxico para você, o quanto você vai aguentar. Ou se não, se é de alma, o quão bem isso está te fazendo, qual bem isso te impulsiona, porque o amor, a pessoa que entra na sua vida, ela é para ser um bônus, ela é para ser um propulsor da tua felicidade.
e não alguém que você vai substituir. Não, o único responsável pela sua felicidade é você. E no dia que você conseguir se fazer feliz, no dia que você for autossuficiente, aí sim, o parceiro com quem você escolheu, a parceira que você escolher, vai ser um relacionamento de alma e não de ego. Legal você falar isso, porque eu acho que a gente está todo em preparação, né? Assim como as parceiras que eu fui encontrando durante a vida, foi uma preparação. E aí eu comecei a entender perfeitamente o que que o relacionamento anterior me trouxe. Por exemplo, eu não conseguiria estar casado, como eu estou hoje há pelo menos 15 anos, se eu não tivesse a parceira anterior. Por quê? Porque eu era um canalha. Eu traía, né? Eu mentia, gostava de ter várias relações. Então perceba, há uma evolução. Sim, E eu acho que um ponto importante para a gente trazer antes de fechar o episódio é assim: quando a gente fala dos nossos casos, mas a gente sempre teve esse espaço para ouvir você. Porque quando a gente está aqui os dois conversando, a gente poderia estar sem câmera, né? E está conversando aqui muito bem, está estudando até outros sim, temas. A gente traz isso para cá para ter você nessa roda de conversa. Então a gente quer ouvir também. Conta pra gente aqueles casos que você enfrentou nas suas relações. Qual foi o gatilho? Qual foi o momento que você decidiu, olha, não dá mais para mim? Você está casado, está um casamento ruim, você não está mais casado? Conta pra gente. Essas histórias ajudam a gente a olhar, poxa, foi válido para alguém, né? A gente está ajudando alguém, está sendo útil, e é sim. isso que a gente busca falando aqui do Papo For Alma. Exatamente, gente. Aqui é a nossa vida, porém o intuito é talvez despertar, é inspirar de alguma forma e dizer que se você está passando por isso, você não está sozinho. Tem muito mais pessoas do que você pode imaginar, talvez na mesma situação, situação parecida. E é exatamente isso, é a abertura de um espaço aonde a gente está vindo aqui sem máscara, sem medo. Não, eu sou um pouquinho de medo. Mas que a cada capítulo, a cada episódio, isso vai desaparecendo, porque a gente entende que pra gente estar aqui é pra um bem maior, pra um tudo, gente, só pode ser, entendeu? Então, assim, venha, indique, compartilhe, curta, diga pra gente. Talvez se você não quiser dizer aqui, né, aqui no YouTube que é aberto, entra lá no nosso WhatsApp que você vai ter o nosso contato. Você pode mandar uma mensagem pra gente caso você esteja numa situação que realmente você precisa de ajuda, a gente tá aqui pra ajudar, tá certo? E é isso, e olha, eu queria te dizer uma coisa, Cláudio, será que no próximo episódio a gente pode falar sobre o ego? Adoro. Vamos falar. Eu tô me coçando, igual você estava se coçando para falar sobre esse, eu tô me coçando para falar sobre o ego, porque a gente pode ser que você não esteja reparando quem é esse ego, o que que esse ego que ele tá fazendo para você, entendeu? Verdade. E ó, vamos lembrar que tem um e-book aqui embaixo disponível para você. Esse e-book vai continuar sendo atualizado a cada episódio. Baixa, que vai ter muita coisa legal. Inclusive, a gente está expandindo a oferta dele, né? Vamos trazer uma meditação que vai te ajudar muito na relação com teus pais. A gente falou dela hoje, né? E vai falar em outros episódios também. Todo episódio a gente vai trazer uma coisa, não é só um e-book de resumo, gente, ó, do episódio passado tem lá as técnicas que a gente trouxe para poder ajudar, perguntas de reflexão, ou seja, coisas que podem realmente estar trazendo, te ajudando mais nesse caminhar, e esse é o que a gente quer. É isso, gente. Obrigado pela audiência e contamos com você no próximo episódio. Tchau, tchau.